Mas eu só queria saber que caminho tomar. Com desejo de ser igual, mas somos únicos. Você tem mais medo do julgamento ou da liberdade? A ideia de estar no caminho certo o tempo todo foi vendida pra gente desde sempre. Provavelmente todos nós engolimos essa cobrança de ter tudo sob controle em algum nível. Mas o que há no outro lado da liberdade? Talvez você sinta como Alice, sem saber para onde ir. Mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. É aí que tudo começa, na dúvida. Mas ninguém nos ensina a respeitar esse momento. A gente não fala sobre ele, apenas silencia, julga ou veste um personagem. Como se estar perdido fosse uma falha, um erro de percurso. A liberdade assusta, porque ela exige responsabilidade. Ela exige escolha. E escolher quando está se sentindo perdida dá medo. Por isso tem tanta gente presa em versões de si que já não fazem mais sentido, só porque continuar é mais confortável do que encarar o vazio do desconhecido. Pense nas celebridades que pareciam estar no topo, mas se sentiam vazias por dentro. Falo isso com compaixão e empatia. A liberdade sem direção é tão vazia quanto a prisão da rotina. E se sentir perdido, às vezes é só o seu eu mais profundo tentando te chamar de volta. Então, se você pensou, que pergunta absurda. Claro que tenho medo do julgamento. Quem tem medo da liberdade? Há muitas coisas a temer. Nos venderam uma versão do que é liberdade a vida toda e raramente damos um passo atrás para nos perguntar como a liberdade realmente é. Buscar, mas não saber pelo que buscamos pode ser assustador. Se muitas dessas pessoas livres continuam infelizes e vazias, por que tentamos tanto como sociedade admirar e alcançar esse nível de liberdade? Acredito que a vida é criada a partir de nossas escolhas. Então não há nada de errado em ser livre, mas que sejamos livres de acordo com nossa própria definição de liberdade. Então, como podemos ser realmente livres? O que a liberdade significa para você? Não para os seus pais, não para o líder religioso, não para os seus parentes, seus amigos, mas para você. O que significa liberdade para você? Nos dias de hoje eu percebo que a maior parte do nosso tempo a gente se compara com a vida dos outros que é mostrada na internet, o que nos confunde e se manifesta com o desejo de ser igual. Mas somos únicos. Não importa se a gente seguir os mesmos passos de alguém, seja buscando o mesmo corpo, o mesmo estilo de vida ou o mesmo sucesso. A verdade é que nada disso garante liberdade. Liberdade real começa de dentro para fora, quando você reconhece o que faz sentido para sua vida, não para a vida dos outros. Talvez para você liberdade signifique poder dar uma vida melhor e mais segura para sua família. Talvez seja conquistar a sua independência financeira, ou quem sabe trabalhar com algo que te traga felicidade, que te permita viajar, viver novas experiências, sem sentir que está preso sempre no mesmo lugar. E não para por aí. Desafie-se, olhe para dentro e pergunte: por que isso é importante para mim? Se a resposta for felicidade ou um tipo de satisfação que nem sempre a gente sabe o que é, antes de continuar, eu preciso dizer, eu entendo. Falar sobre isso mexe com a gente. Não é fácil. Tem gente que passou a vida inteira sendo guiada, ouvindo o que fazer e pior, ouvindo até como deveria pensar. Mas respira. Criar uma nova vida leva tempo. E tá tudo bem se agora você só tiver conseguido dar o primeiro passo. Nossas respostas a essa pergunta serão tão únicas quanto nós somos como indivíduos. E nossa definição de liberdade mudará à medida que nós mudarmos. Por exemplo, no ano 2000, a minha ideia de liberdade era trabalhar de carteira assinada, a tão sonhada estabilidade. Em 2012, a liberdade para mim era ter meu próprio negócio, empreender. E depois significou estar mais presente com minha filha caçula. Já em 2022 foi algo como ter sucesso na internet. Mas antes disso, quando criança, liberdade era poder brincar na rua, andar descalço. E quando crescesse, poder comprar tudo que eu não tive na infância, ser rica. Quando ativei esse canal no YouTube em maio de 2025, liberdade para mim significava me reencontrar, sair do fundo do poço que eu estava
e criar o meu próprio futuro e ajudar as outras pessoas a criar o seu também. Parece que houve algumas mudanças em relação aos anos anteriores. Seguir sendo quem eu sou, com os meus valores intactos, mesmo enquanto cresço como pessoa e empreendedora, e ao mesmo tempo poder estender a mão para quem também está buscando esse caminho. Isso me parece bom. Em vez de nos sentirmos culpados por não ter a resposta certa e ficar esperando o momento perfeito para poder agir, que tal se aprendermos a internalizar o fato de que tudo o que precisamos está dentro de nós e que a vida está acontecendo agora, no presente? É poderoso perceber isso. Mas como seguir em frente quando ainda tem tanta coisa que a gente não sabe? Pensa comigo. Sabe quando a gente vai preparar uma refeição, abre a geladeira e percebe que está faltando um ou outro ingrediente? Geralmente isso acontece por 3 motivos: falta de dinheiro, de tempo ou de conhecimento. Esses 3 recursos são a base de quase tudo na vida, e quando um deles falta, a gente precisa compensar usando os outros 2. Vamos lá. Digamos que o problema seja a falta de dinheiro. Nesse caso, você pode usar seu tempo e seu conhecimento para gerar esse dinheiro. Agora quero te mostrar como essas 3 peças, tempo, dinheiro e conhecimento, se encaixam em diferentes cenários. Assim, você entende como aplicar isso na sua vida, independentemente do ponto onde tenha travado. Você está em transição de carreira e quer fazer disso a sua definição de liberdade. Talvez esteja saindo da CLT para empreender ou retomando os estudos para uma nova formação. Independente do caso, o primeiro passo é ter clareza sobre o que você quer. Quando você sabe o que quer, fica mais fácil refletir sobre erros e acertos. E ao identificar os acertos, você se pergunta: como posso replicar isso? E ao reconhecer os erros, como posso fazer diferente? Uma boa ideia é buscar recursos online. Tem muitos vídeos gratuitos no YouTube que podem te ajudar a encontrar o que procura, como este aqui. E o melhor, é algo que você pode fazer no seu tempo, no seu ritmo. Eu mesma, por exemplo, estou usando o online para aprimorar meu conhecimento em Excel, para aplicar no meu novo trabalho. Você quer criar novos hábitos como parte de sua definição de liberdade. Talvez esteja lidando com o sedentarismo ou se sinta preso num ciclo vicioso de recomeços. Talvez você acredite que se você muda, tudo ao seu redor muda também. Boa! Eu também acredito nisso. Existem diversos livros sobre mudança de hábitos e, assim como no cenário anterior, vídeos no YouTube sobre como as pessoas estruturaram suas rotinas. Mas sabe o que ajuda ainda mais? A conexão humana. Se você puder conversar com alguém que já está fazendo o que você quer fazer, se puder perguntar o que elas gostariam de ter escutado no início, quais erros cometeram, o que funcionou de verdade, isso vale ouro. Por isso eu mesma já investi em cursos e participei de desafios, não só pelo conteúdo, mas pelo acesso a essas pessoas. É precioso ter o apoio de quem já passou pelo que você está passando agora. É transformador ver que elas conseguiram mudar de fase e alcançaram seus objetivos. E é exatamente isso que estou fazendo também, criando minha nova vida em 180 dias, inspirada nas histórias, nas missões e nos aprendizados dessas pessoas. Você quer mudar de vida. Eu gostaria de te dar um conselho, mas ao invés disso, vou te contar uma experiência pessoal. Talvez eu já tenha contado isso, mas alguns meses atrás eu estava na cozinha fazendo almoço, conversando com meu filho, quando ele disse: "Nossa, mamãe, não sei como você aguenta ficar tanto tempo dentro de casa, sem conhecer lugares novos, sem conversar com outras pessoas, sem se divertir. Você não era assim." Foi como se tivesse acendido uma luz. Por que eu não percebi uma coisa tão óbvia? Desde a pandemia, o meu mundo tinha se encolhido. Eu ficava mais em casa, só saía pro essencial. Amigos ficaram na lembrança. Parei até de fazer coisas que eu gostava muito, como dançar, ouvir música. 12 anos se passaram desde que eu escolhi parar de trabalhar fora para ficar mais tempo com a minha filha e poder empreender. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Foi uma escolha na época, mas entre fraldas e a frustração de empreender, eu me perdi de mim. A sensação era que a vida escorreu pelos meus dedos. É como se eu tivesse perdido muito tempo da minha vida, sem que eu conseguisse agarrar muitos dos meus sonhos. Terminei o almoço naquele dia, passei pelo corredor, me olhei no espelho e vi uma pele cansada. Um corpo que eu não reconhecia. Em que momento eu me coloquei em segundo plano? Como eu me anulei para dar conta de tudo?
Foi o que eu me perguntei. E aquele cansaço de anos pegando transporte público, almoços rápidos, parecia ter me engolido por inteiro. E foi então que eu falei com Deus. Eu abri meu coração, reconheci que eu tinha falhado, aceitei que eu precisava de ajuda. Daí eu consegui ouvir Ele. Às vezes é quando a gente se cala que conseguimos ouvir a resposta. Bom, o que importa é que eu cheguei aqui. E talvez se você chegou até aqui nesse vídeo também, é porque ainda existe dentro de você essa vontade de recomeçar, de reconstruir, de se reencontrar. E o que conecta esses 3 cenários é simples. Se há vontade, é possível. Se o que você precisa é dinheiro, use o seu tempo e o seu conhecimento para gerar esse recurso. Porque tempo e conhecimento todos nós temos, mesmo que a gente ache que não. E se você disser que falta tempo, dá uma olhada para o celular que está nas suas mãos. Quanto tempo você tem gastado nele? A maioria das pessoas ficariam surpresas. Eu mesma já passei uma noite inteira no celular, mas só percebi depois que ele quase caiu no meu rosto porque cochilei. Ah, não vai me dizer que nunca aconteceu com você. Escreva aí nos comentários quanto tempo da sua vida você perde deslizando o dedo no celular? Pois é, foram horas que eu poderia ter usado para terminar os livros que eu comecei a ler, fazer o estudo bíblico ou brincar com a minha filha no dia seguinte, mas precisei dormir até mais tarde por causa da noite em claro com o celular. O ponto é, a liberdade que você procura talvez não esteja lá fora, mas aí dentro. Então, se você ainda sente vontade, é porque ainda dá tempo. Descubra no que vale a pena gastar o seu tempo. E o que estiver fora do seu controle, entregue. Tem coisas que só Deus pode mover. Sem pressa, mas com foco. Agora, se é de conhecimento que você precisa, use o dinheiro e o tempo para aprimorar suas habilidades. Alimentar a sua mente com o que é bom, justo, de boa fama, agradável e amável. Descubra algo novo. Quanto tempo você não vai a uma biblioteca? Você gosta de assistir documentários ou podcast? Se você tem me acompanhado, eu compartilho minha experiência usando este canal como meu diário. O fato de eu me comprometer comigo mesma no desafio de mudança de vida e falar sobre isso com outras pessoas pode ajudá-las a perceber que não é tarde demais para recomeçar. E se aceitar e pedir ajuda não faz de você uma pessoa fraca, e sim revela uma força que você talvez nem soubesse que tinha. Me sinto grata por isso. Tenho certeza de que cheguei ao fundo do poço por causa do acúmulo de coisas que me aconteceram nos últimos anos e que não foram verdadeiramente resolvidas. Confesso que ainda não está tudo bem. Mas embora tudo isso levou no caminho certo, acredito que a grande mudança é não ter desistido. E se for esse o seu caso, o que acha de falar com Deus, com um psicólogo, com um líder religioso ou uma amiga verdadeira? Você pode criar o seu próprio desafio de mudança também. E a gente se ajuda. Vai lá e depois volte para comentar como foi. Esses 3 ingredientes, dinheiro, tempo e conhecimento, são bênçãos, porque não importa onde você comece, sempre teremos pelo menos 2 deles. Isso é incrível. Se ame, se importe com seu futuro, invista tempo em você. Assim seus sonhos se tornarão realidade. Dentro do que você acredita ser liberdade, dentro do que para você significa ser livre. Saiba que se você está se sentindo perdida, pode ser o começo de algo incrível. E não se renda à tentação ou distração pelo que vê no online, ou mesmo em seu ciclo de amigos e parentes com crenças que limitam. Lembrando que nem sempre a grama do vizinho é realmente mais verde do que parece ser. E o que vemos na internet não é a história toda. Algumas pessoas estão sendo apenas atores. E não digo isso como julgamento, mas como um alerta para nós mesmos. Está tudo bem não termos a mesma vida que eles mostram ter, porque cada um de nós tem o seu próprio caminho, sua própria jornada, suas próprias conquistas. É isso. Este abraço é para você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.